Olha, o material que a gente tem para hoje, ele traz um conceito que, nossa, me deixou pensando muito. A ideia de uma estética do fanatismo. Uhum, O argumento principal é que, sabe, em momentos de crise, quando os recursos começam a faltar, sim. a sociedade não reage de forma racional. Pelo contrário, ela se apega a, a fantasias, a ideais de beleza que não têm base na realidade. Exato. A nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nisso e tentar entender por que essa estética fica tão poderosa, tão sedutora. E o que eu acho incrível nessa análise é que ela não vai pelo caminho óbvio da política, sabe? Não mesmo. O ponto de partida é muito mais básico, é o que é dinheiro, o que é riqueza. O autor força a gente a questionar a base de tudo. E ele diz que nossa relação com a economia é basicamente um ato de fé. Mato de Fran. E é só entendendo como essa fé é frágil que a gente começa a entender o desespero que abre a porta para o fanatismo. Essa ideia do dinheiro como fé coletiva é muito potente, né? Muito. A gente olha para uma nota de R$ 100 e acha que o valor tá ali, intrínseco. Como se fosse algo real palpável. Mas o material, lembra, gente, é só um pedaço de papel. Só vale alguma coisa porque todos nós, coletivamente, concordamos que vale. É uma convenção, um grande acordo. Se amanhã todo mundo decidir que, sei lá, conchinhas do mar valem mais, o nosso dinheiro... Vira pó. Exatamente. E essa relatividade, sabe, é a chave de tudo. O autor usa um exemplo que é quase um soco no estômago. Qual? Ele diz: se todo mundo ficar milionário, ninguém será milionário. Nossa, parece um paradoxo, mas... Mas a lógica é perfeita. O status de ser milionário não vem do número em si. Vem do poder de compra, né? Exato, do poder sobre o trabalho e o tempo dos outros. Para o seu milhão te dar um iate, precisa ter gente que não tem esse milhão e que vai construir o iate, servir a bebida. Limpar o convés. Isso. Então a riqueza, por definição, precisa de um oceano de não riqueza para poder existir. Ela é uma pirâmide, não é um bolo que cresce para todo mundo. Se a base sobe para o topo... O topo deixa de ser o topo. Exato. Isso é desestabilizador, porque vai contra toda aquela narrativa do se esforce que você chega lá. Pois é, a lógica do sistema não prevê que todo mundo chegue lá. A promessa é individual, mas a estrutura é coletiva e excludente. E a história mostra o que acontece quando essa fé no sistema quebra. Sim, o material cita a hiperinflação na Alemanha, né, pós Primeira Guerra, as pessoas com carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar um pão. O dinheiro não valia nada. O papel estava lá, os números estavam lá, mas a crença coletiva evaporou. É nesse vácuo que o radicalismo cresce. E é aí que entra a estética, certo? Porque a reação à crise não é racional. É o oposto. É abraçar uma fantasia. Mas por que esse termo estética? Qual é a insistência nisso? Porque a fantasia não fala com a razão, ela fala com a emoção, com a forma, com a promessa de um ideal de beleza. Entendi. Uma análise fria, sabe, sobre recursos finitos, sobre o planeta não aguentar o tranco, isso é taxado de pessimista. De derrotista. Isso, porque destrói o sonho. A estética não. A estética vende o sonho. Ela te dá uma imagem, uma narrativa de um futuro glorioso, um corpo perfeito. E isso é muito mais sedutor que uma planilha de Excel. Muito mais. O autor até diz que a sua obsessão pela estética e não pela substância é sintoma de civilização em decadência. Ele dá uns exemplos bem do dia a dia. Sim, o da gastronomia é ótimo. Não é mais sobre se nutrir, é sobre a experiência. A foto pro Instagram, o status do restaurante, O valor nutricional fica em segundo plano, o que vale a narrativa. a estética do prato. E o outro exemplo que é mais pesado ainda é o culto ao corpo. Ah, sim. O texto argumenta que essa busca pela perfeição física hoje em dia tem pouco a ver com saúde de verdade. É sobre o quê, então? É sobre se encaixar num padrão estético que virou um símbolo de sucesso, de disciplina, é uma armadura. E aí ele faz a comparação mais polêmica. Com o Império Romano e a Alemanha nazista? Exatamente. Essa comparação é forte. O que exatamente o material aponta de semelhança
É só o corpo atlético? Não, é mais profundo. Nesses dois momentos da história, a estética do corpo perfeito, forte, sabe? O ariano, o clássico. Uhum. Era uma ferramenta de propaganda. Massiva. Era um jeito de projetar uma imagem de força e pureza para a nação, bem quando a estrutura social estava apodrecendo por dentro. Era uma máscara, então. Uma máscara. Era tipo, olhem como somos belos e fortes, então nosso sistema é superior. Enquanto a realidade econômica e moral estava em frangalhos. A beleza como um véu para a crise. É essa a semelhança. E impossível ouvir isso e não pensar no celular, né? Nas redes sociais. Com certeza. O material diz que essa dinâmica explodiu ali. Elas viraram o palco para a estética da existência. Cada um de nós virou um propagandista da própria vida. Exato. A pessoa pode estar afundada em dívida, ansiedade, Solidão. mas o perfil online é uma curadoria de momentos perfeitos. Viagens, sorrisos. A vida vira um produto, uma marca pessoal. E a pressão disso é brutal, Cria um conflito interno gigantesco. que é o motor da crise. E então, de um lado, a gente tem esse bombardeio de propaganda, um mundo de consumo ilimitado, felicidade constante. E do outro, a realidade. Uma realidade que vai para o lado oposto. Crise energética, precarização do trabalho, Competição com inteligência artificial. aquela sensação de que o salário nunca alcança o custo de vida. E essa dissonância é terrível. A promessa com que muita gente cresceu é dos anos dourados, sabe? Estude, trabalhe duro, compre sua casa. O Eldorado. Esse Eldorado não existe mais para a maioria. O material até aponta um fenômeno interessante com profissões que eram tidas como garantia de sucesso. Medicina, engenharia. Exato. Hoje vivem uma precarização, um médico emendando plantão para pagar as contas de um estilo de vida que ele se sente obrigado a ter, um engenheiro recém-formado. Tem que virar motorista de aplicativo. É uma frustração generalizada. O desespero coletivo não fica no vácuo. Ele vira um mercado. Um mercado muito lucrativo para os picaretas e estelionatários, como o autor chama. A lógica é que, quando as pessoas perdem a fé no sistema, elas viram alvos fáceis para qualquer solução mágica. A tese é radical, né? Ele diz que nesse ambiente a internet é toda podre. É uma afirmação muito forte. Espera, mas toda podre? Não é um exagero? Não existem vozes genuínas tentando alertar as pessoas? A visão do autor é bem cínica nesse ponto. O argumento é que a própria estrutura da internet, de engajamento e monetização, acaba corrompendo a mensagem. Como assim? Pensa só, o influenciador faz um vídeo super honesto denunciando um golpe, mas no final do vídeo, para sustentar o canal, ele precisa vender alguma coisa. Curso, uma camiseta, um suplemento. Exata. Então, mesmo sem querer, ele está operando na mesma lógica, explorando a atenção do público para vender algo. Entendi. A crítica não é a intenção, é o sistema. O material faz até uma analogia com igrejas neopentecostais concorrendo entre si. Sim, um pastor acusa o outro de ser falso profeta para atrair os fiéis para sua própria igreja. A crítica vira marketing para o seu próprio golpe. Nossa, E nesse ambiente social degradado, a mentira descarada passa a compensar. A desilusão é tanta que as pessoas se apegam a qualquer narrativa que valide a raiva delas, não importa o quão absurda seja. o exemplo usado é o do Bolsonaro e as várias versões sobre a tornozeleira eletrônica. Isso. Num dia era curiosidade, no outro falava com ele, no terceiro era espionagem. Racionalmente, é um caos de contradições. Mas na lógica da estética do fanatismo, faz sentido. Não é sobre a verdade. Não. É sobre pertencer a um grupo, a uma narrativa que te coloca do lado certo da batalha. A verdade vira um detalhe irrelevante. Exato. E a análise contrasta isso com o pós-Segunda Guerra. Ali, a sociedade estava tão traumatizada pela realidade da guerra que a prioridade era a sobrevivência. Comida, segurança. Entendi. Naquele contexto, tentar aplicar um golpe com promessa fantasiosa podia acabar mal, em linchamento. A realidade era dura demais para permitir ilusão. Hoje a nossa realidade é mais abstrata, né? Mediada por telas. O que nos deixa mais vulneráveis. O que nos leva, então, à conclusão assustadora do material. Se a sociedade está presa nesse ciclo, para onde isso vai? A previsão é de um crash civilizatório. Um colapso. E o autor insiste que não é alarmismo, é um padrão histórico.
Sempre que uma civilização chega nesse ponto de dissociação entre a base material e a superestrutura estética, A corda arrebenta. arrebenta. Quando a análise fala em colapso, que tipo de colapso seria? Econômico? Social? A descrição é de um terremoto. A principal característica de um terremoto é que ele é imprevisível no momento exato e caótico nas consequências. Não é um evento único. Não. É uma falha sistêmica em cascata. Começa com uma crise financeira que gera desabastecimento, que leva a distúrbio social. E o ponto principal é que num colapso assim, ninguém está seguro. Não adianta se proteger numa bolha de riqueza. Não. Quando a estrutura que sustenta a bolha desaba, todo mundo é arrastado junto. As regras do jogo mudam completamente. É uma visão aterrorizante. Essa era da estética do fanatismo é descrita como inerentemente cruel, né? Sim, porque é uma armadilha. Vem de um sonho impossível e depois culpa a pessoa por não alcançar. Gera uma espiral de consumo, frustração e raiva que alimenta o próprio sistema. Tem até uma citação no material de um ditado antigo. O pouco com Deus é tudo e o muito sem Deus é nada. Pois é, independentemente da religião, a ideia é a perda de um propósito, de um fundamento sólido. E a estética preenche esse vazio. O vazio deixado pela substância. No fim, essa análise toda força a gente a fazer um exame de consciência bem desconfortável. Ao olhar para os nossos desejos e perguntar quantos são realmente nossos e quantos foram implantados pela propaganda que a gente consome todo dia. Onde termina a realidade e começa a estética na nossa própria vida. Exato. E o material nos deixa com uma pergunta final, que é quase uma provocação, sabe? E que expõe a falha lógica de todo esse castelo de sonhos. Qual seria? Se o objetivo final dessa estética de sucesso, se a grande promessa é que todo mundo vire milionário, que todo mundo chegue no topo da pirâmide, Sim, quem vai fazer o trabalho essencial que mantém o mundo funcionando? Quem vai coletar o lixo, dirigir o ônibus, cultivar a comida, limpar o banheiro? é uma pergunta simples, quase infantil, mas que desmonta tudo. Desmonta toda a fantasia. E essa questão, ela fica no ar.